Olá, meus irmãos, meus amigos, quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor Jesus. Mais uma aula que nós estaremos subindo no nosso canal Cristo Esperança, aqui hoje falando sobre o tema o retorno triunfal de Jesus Cristo. Isso mesmo, o retorno triunfal de Jesus Cristo. Vamos abordar esse tema, que é muito importante o seu conhecimento, como nós estamos estudando em ordem cronológica, a questão dos todos os acontecimentos que deverá acontecer após a vinda de Jesus, o arrebatamento da igreja. Então nós teremos aí vários vídeos no nosso canal e que você pode estar nos assistindo. O retorno triunfal de Jesus Cristo. O retorno triunfal de Jesus Cristo, em Apocalipse capítulo 1, versículo 7, diz: Eis que vem como as nuvens, e todo olho o verá, até os mesmos que o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. Apocalipse, capítulo 1, versículo 7. Também encontramos uma passagem em Zacarias, capítulo 12, e o versículo 10, que diz: E olharão para mim, a quem transpassaram, e pranteá-lo-ão sobre ele, como quem pranteia pelo Filho unigênito, e chorarão amargamente por ele, como se chora amargamente pelo primogênito. Zacarias capítulo 12, versículo 10. O retorno triunfal de Jesus Cristo se dará no período em que fecha a grande tribulação, como já estudado. Nós temos o período tribulacional, que é a última semana profetizada por Daniel. São 7 anos. Em 3 anos e meio haverá uma falsa paz, uma paz aparente, mas repentina destruição, conforme a palavra de Deus orienta. Então é a partir desse momento que nós temos aí o desfecho da grande tribulação, aonde o Senhor aparecerá vindo para com Israel, para com a salvação de Israel, para dar livramento à nação de Israel e salvar Israel do tamanho da perseguição em que o adversário, o anticristo, tem atuado no meio de Israel após o arrebatamento da igreja. Precisamos entender que o arrebatamento é diferente do retorno triunfal de Cristo. Baseado em Tito 2,13, diz: aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e o nosso Senhor Jesus Cristo. Tito 2,13. Aguardando a bem-aventurada esperança. Quem aguarda a bem-aventurada? A igreja que espera, a igreja que guarda a manifestação, o aparecimento do Senhor Jesus, né? Isso porque a igreja será arrebatada. É muito importante você que está estudando entender. Quando falamos da vinda de Jesus para a igreja, estamos se referindo que não é o Senhor que pisará na terra, não é Jesus que vem a essa terra, é a igreja que vai ao encontro, será arrebatada ao encontro do Senhor nos ares. Nesse canal já falamos do período das 4 vigílias da noite, a qual o Senhor fez referência quando foram divididas as vigílias da noite, pelo menos em 4 períodos. Em Marcos capítulo 13, 35 e 36, você pode conferir o texto que fala das 4 vigílias da noite. A primeira vigília, das 18 às 21, essa vigília é chamada tarde. A segunda vigília, 21 às 24 ou às 0 horas, a vigília é chamada meia-noite. Isso indica arrebatamento. Terceira vigília,
da 0 hora, das 24 horas, às 3 horas da manhã. Essa vigília é chamada Cantar do Galo. Isso indica a grande tribulação. E a quarta vigília, das 3 às 6, essa vigília era chamada Manhã. Isso indica o reino milenar. Essas 4 vigílias, observada que Jesus Cristo mostrou, falando delas em Marcos capítulo 13, versículo 35 e 36, descreve como é importante entendermos que para a segunda vigília, à meia-noite, isso interessa muito para a igreja. É à meia-noite que houve um grito, eis o noivo. Temos muitos acontecimentos que se deram à meia-noite. Isso são vários acontecimentos que acontecem à meia-noite. E para a igreja, à meia-noite. Isso indica também uma passagem de horas que são a mais tensa, a hora mais escura. Isso quer dizer que para a igreja é a hora mais difícil aqui também nessa terra. Esse é o período da meia-noite. Vai acontecer o arrebatamento da igreja. Na vigília, o Cantar do Galo, das 24 às 3, que era denominado o Cantar do Galo, o que é que nos faz lembrar? Exatamente de Pedro, quando Pedro negou na terceira vigília, a vigília, o Cantar do Galo. Como vimos que Zacarias profetizou no capítulo 12, versículo 10, e olharão para mim, a quem traspassaram, e pranteá-lo-ão sobre ele como quem pranteia pelo filho unigênito, e chorarão amargamente. Você lembra qual foi o discípulo que chorou amargamente? Pedro. Após olhar para Jesus e ver que estava acontecendo a profecia, que Jesus havia dito que ele o trairia negando, então ele chorou amargamente. Essa expressão de Zacarias mostra que Israel orará para o Senhor e chorará amargamente. Isso também confere com Apocalipse capítulo 1, versículo 7, quando diz que ele, vindo como as nuvens, todo olho o verá, até os mesmos que o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, o Amém. Apocalipse 1 e 7. Como dissemos, a vinda de Jesus para Israel, o retorno de Jesus Cristo para Israel, é interessante observar que é a segunda fase da vinda. Observe que na segunda fase da sua vinda, será visível a todos depois do período da grande tribulação. Jesus voltará para implantar o seu reino milenar. Então observamos que, nesse resumo, a vinda de Jesus, nós temos aqui já representado nesse gráfico, nós temos o período graça, a qual se deu com a chegada, a ressurreição de Jesus e a chegada do Pentecoste. Temos um período de graça, esse período que é denominado o período da igreja. Mas, ao fechar a porta, a graça, nós temos o arrebatamento, aonde a igreja, que é uma nação especial, um povo especial, a qual descreve a palavra de Deus, então será arrebatada para estar com o Senhor nos ares. A igreja será arrebatada. Isso indica a segunda vigília da noite, pois o relógio, que é Israel, marca a meia-noite. À meia-noite ouviu-se um clamor, eis o noivo. Então, aqui está o arrebatamento da igreja. Após o arrebatamento da igreja, temos o período tribulacional, a qual é a última semana de Daniel. O período tribulacional de 7 anos, que é dividido em 3 anos e meio, mais 3 anos e meio.
Em 3 anos e meio, falsa paz. E os 3 anos e meio finais, propriamente dito, grande tribulação. Essa é a terceira vigília, conforme também registrado no livro de Lucas, capítulo 12, versículo 35 a 40, a qual nesse texto de Lucas, capítulo 12, você pode ler que só consta as duas vigílias, que é a segunda e a terceira vigília. Então o Senhor Jesus já estava mostrando aos seus discípulos em segunda vigília e terceira vigília. A primeira vigília, a segunda vigília, melhor dizendo, é a meia-noite, igreja arrebatada. A terceira vigília, cantar do galo, Israel será socorrido pelo Senhor para a implantação do reino milenal. É importante dizer que nós temos duas vertentes teológicas que poderíamos aqui colocar, como, por exemplo, nós temos uma linha teológica que vai afirmar que a igreja será arrebatada no meio da grande tribulação. Mas nós, como a Igreja Assembleia de Deus, no seu cremos, nós temos a sua declaração de fé, temos como pré-tribulacionista a igreja sendo arrebatada antes da grande tribulação e que eu acredito que é uma das melhores interpretações. Admiro muito aqueles que também podem afirmar no meio da grande tribulação a igreja ser arrebatada. O que aqui a intenção não é trocar aqui na condição se será antes ou depois, como eu estou dizendo. O importante é estar vigilante e ter convicção de pertencer à igreja do Senhor. Mas afirmo, nessa agora que nós ministramos como pré-tribulacionista, como fazendo parte da nossa declaração de fé, do nosso cremos, nós somos pré-tribulacionista, vamos afirmar que a igreja será arrebatada antes da grande tribulação por não pertencer à ira do Cordeiro, para não participar da ira do Cordeiro. Esse é um povo especial. Então não é a mesma forma que é o trabalhar da grande tribulação, que é a nação de Israel. Para o teu povo, o Senhor Deus profetizou por Daniel, dizendo: ao teu povo está determinada 70 semanas. Isso faltando uma semana para o povo de Israel. Então indica que os 7 anos não tem nada a ver com a época da graça, esse período parentético que temos, um parêntese entre as 69 semanas cumprida na chegada do Messias e esse período parentético da graça, a qual ainda se dará a partir do arrebatamento, o desfecho dessa última semana, que é de Daniel, capítulo 9, versículo 27. Para que não aconteça a grande tribulação, então, o desfecho da ira, a qual registrado no livro de Apocalipse, a partir do capítulo 6, como já estudado nesse canal, por outros vídeos que nós já subimos nessa plataforma. Você precisa aí assistir também os outros vídeos para você ter a compreensão, pois o Apocalipse está em ordem cronológica. Prosseguindo aqui, quando nós temos o desfecho final da grande tribulação, é a terceira vigília da noite, a volta do Senhor, já vindo com a igreja arrebatada e com os seus anjos. A volta triunfal de Jesus como a igreja. Após as bodas do Cordeiro, Jesus retornará juntamente com a igreja para fazer juízo e condenar os ímpios. Observe que Judas capítulo 1, versículo 14 e 15 está dito. Judas capítulo 1, versículo 14 e 15 diz: eis que veio o Senhor entre suas santas miríades para exercer juízo contra todos e para fazer convicto todos os ímpios acerca de todas as obras ímpias que impiamente praticaram
e acerca de todas as palavras insolentes que os ímpios pecadores proferiram contra ele. É muito importante observar, meu irmão, que está estudando essa volta de Jesus, que ele se dá trazendo o juízo aos homens ímpios. Isso porque, quanto mais apertou as taças da ira, assim como as trombetas, que está no livro de Apocalipse, após essas séries de juízos que estão registrados então no Apocalipse, os homens, muitos deles, proferirão palavras de blasfêmia ao Todo-Poderoso. E essas palavras de blasfêmias ao Todo-Poderoso serão julgados. Isso antes de uma condenação eterna. Serão realmente julgados frente a frente, porque o Senhor faz isso para trazer, exercendo o juízo. Isso é muito importante você entender lendo o livro de Apocalipse, do capítulo 6, que é a desferir dos selos, ao abrir dos selos, até o capítulo 18 do livro de Apocalipse, você vai encontrar o período tribulacional que nós se referimos aos 7 anos da grande tribulação, baseado também na profecia de Daniel. Após o período tribulacional, nós podemos responder essa pergunta: quem será julgado após a grande tribulação e a guerra do Armagedom? Quem será julgado? As nações e a trindade satânica. Nós podemos entender que esse período tribulacional, a qual o Senhor trará ira para manifestação do seu poder, teremos como julgado a trindade satânica, o dragão, a antiga serpente, chamado diabo, o anticristo, que é o líder político, e o falso profeta, um líder religioso, como também já estudado nesse canal. Após o período tribulacional, encontramos no livro de Mateus, capítulo 25, 31, 32, acontece, o texto diz: quando vier o Filho do Homem na sua majestade e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas em sua presença. E ele separará um dos outros, como o pastor separa dos cabritos as ovelhas. Mateus, capítulo 25, 31 e 32. Jesus, nesse texto, mostra que todas as nações serão reunidas em sua presença. E após o período tribulacional, o Senhor então vai voltar e se manifestar em glória, assentado no seu trono, e com ele as miríades de anjos, juntamente com sua igreja. Ainda após o período tribulacional, encontramos Zacarias capítulo 14, versículo 4. Naquele dia estarão os seus pés sobre o monte das oliveiras, que está defronte de Jerusalém para o oriente. No monte das oliveiras será fendido pelo meio, para o oriente e para o ocidente. E haverá um vale muito grande. Metade do monte se apartará para o norte e a outra metade para o sul. Zacarias capítulo 14. E chama a sua atenção para ler todo o texto de Zacarias do capítulo 14, aonde você vai entender que Zacarias já profetizava para a nação de Israel esse retorno de Jesus, vindo com os seus anjos. Ainda encontramos no livro de Apocalipse, capítulo 19, versículo 11 e 13, quando diz, Apocalipse 19, vi o céu aberto, e eis um cavalo branco. O seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Os seus olhos são chamas de fogo. Na sua cabeça há muitos diademas.
tem um nome escrito que ninguém conhece, senão ele mesmo. Está vestido com um manto tinto de sangue, e o seu nome se chama o Verbo de Deus. Continuando o texto de Apocalipse 19, encontramos o versículo 14. E seguiam-nos os exércitos que há no céu, montando cavalos brancos, como vestiduras de linho finíssimo, branco e puro. Sai da sua boca uma espada afiada, para com ela ferir as nações. E ele mesmo as regerá com o cetro de ferro. E, pessoalmente, pisa o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. Apocalipse 19, 14 e 15. Olha que texto. Então é importante você também entender, o capítulo 19 é o desfecho do período tribulacional, aonde acontece algo que o Senhor vem para socorrer Israel. Após esse período, encontramos na continuação, desse mesmo texto de Apocalipse, acompanhando esse período onde dá o desfecho do período tribulacional, o capítulo 19, versículo 19, diz: E vi a besta e os reis da terra, com os seus exércitos congregados para pelejarem contra aquele que estava montado no cavalo e contra o seu exército. Mas a besta foi aprisionada, e com ela o falso profeta, que com os sinais feitos diante dela, seduziu aqueles que receberam a marca da besta, e eram os adoradores da sua imagem. Os dois foram lançados vivos dentro do lago de fogo, que arde com enxofre. Apocalipse, capítulo 19, 19 e 20. Observe que o desfecho do livro do Apocalipse, no capítulo 19, é o período tribulacional chegado ao seu fim. Os 7 anos chega ao final. E então nós entendemos o capítulo 19 é o desfecho, porque aonde o Senhor vai prender. Observe que o texto de Apocalipse diz: a besta e os reis da terra, com os exércitos congregados para pelejarem contra aquele que estava montado no cavalo. Quem é o que estava montado no cavalo? Aquele que venceu, aquele a qual está vindo, e os olhos podem contemplar, que é aquele que o traspassaram. É Jesus que vem com o seu poder e glória. E o que faz com a besta? Observe que o texto do versículo 19 e 20 nos dá luz para interpretação. Observe que o versículo 20 diz: Mas a besta foi aprisionada, e com ela o falso profeta, que com os sinais feitos diante dela, seduziu aqueles que receberam a marca da besta, e eram os adoradores da sua imagem. Estes dois foram lançados no lago de fogo. Então só vai restar agora da trindade satânica o dragão, o diabo, que para o Senhor implantar o seu reino milenal, estará também preso, e ele vai ser preso por 1000 anos. Mas esta aula vai ficar para a próxima, para falarmos aqui no nosso canal sobre esse período muito importante. Quero aqui agradecer a Deus pela sua preciosa atenção e que Deus nos dê um outro encontro na paz do Senhor Jesus. Até lá. Fique com Deus.